no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, quando ele diz assim: pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Muitas vezes a gente pensa em pecado como algo ruim, algo mal, né? Um pensamento, uma ideia, uma intenção ruim que vai contrária à palavra de Deus, contrária àquilo que Jesus ensina. E de fato, isso é pecado, né? E deve nos chamar a atenção e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Tiago agora está elevando o nosso padrão, está subindo um pouquinho o padrão e dizendo o seguinte, que você deixar de fazer o bem também é pecado, ou seja, você deixar de agir quando é necessário, também é pecado. Então, talvez esse seja um pecado por omissão, vamos dizer assim. Se você vê uma situação e aquela situação demanda uma ação, demanda algo e você pode fazer algo e você deixa de fazer, você está pecando. Então nós não temos mais essa desculpa de, não é comigo, não foi comigo, é melhor não se envolver, é melhor não dar piteco, não é? Não, essa não é uma opção para o cristão. Se você é chamado, se você vê algo, se você percebe uma situação que exige uma intervenção, exige que algo bom seja feito, que o bem seja feito, você deve fazer. Caso contrário, você também está pecando, não é? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esse discernimento de percebermos claramente quando é que devemos agir, quando é que devemos interagir com situações, quando a gente pode fazer diferença, para que a gente não seja culpado desse pecado. Amém? Então, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana e até a próxima. O versículo hoje é João 10, 11. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A primeira pergunta que eu te faço, quem disse isso? Foi Jesus. Jesus disse exatamente isso. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, escolheu ser um de nós. E eu te pergunto, para que ele fez isso? Se ele tinha tudo em suas mãos. Porque o Senhor, ele sempre vai ser superior no dar. Ele deu a própria vida, ele entregou o seu próprio filho. Mas para que tudo isso? Se você parar para pensar, para que tudo isso? Olha quem eu sou, falar que Jesus morreu por mim. Quem sou eu para esse Jesus morrer por mim? Sim, ele escolheu te amar, independente de quem você é, independente do que você fez ou deixou de fazer. Ele continua te amando, continua sendo Deus, Criador de todas as coisas. Mas por que ele se fez um de nós? Para mostrar um caminho, para mostrar uma direção. Esse Deus maravilhoso, ele que é o bom pastor, deixou um caminho para a gente trilhar. Um caminho de paz, um caminho de santidade, um caminho de perdão, de amor, de transformação. Ei, nesse dia eu quero te fazer um convite. Olhe para Jesus. Muitas vezes a gente se perde na nossa vida, nas nossas escolhas, porque os nossos olhos estão nos homens, em pessoas que podem falhar. O ser humano, ele é falível, ele é suscetível a erros, mas o nosso Deus não. Nele não há sombra de variação. Ele é o bom pastor. E se nunca ninguém te deu essa informação, ele morreu por você. Ele escolheu fazer isso por amor a você. Então guarde isso no seu coração. Esse dia maravilhoso, que se chama hoje, você está sabendo dessa notícia maravilhosa. Jesus morreu naquela cruz para salvar a sua vida. Deus te abençoe. Vou compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse texto é muito interessante, ele acontece logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqueles que participaram da multiplicação começaram a procurar por Jesus, pois ele já não estava mais lá. Mas quando o encontraram, começaram a falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus falou a eles que esse era um exemplo do maná que vem do céu. Então eles perguntaram: como podemos ter novamente esse pão? Como mais uma vez podemos receber esse pão que vem do alto céus? E Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão representa o alimento que necessitamos para viver. Precisamos de nutrientes para que possamos realizar nossas atividades diárias e termos forças. Jesus se comparou ao pão, pois espiritualmente necessitamos dele diariamente em nossas vidas. Somente em Jesus encontramos nutrientes necessários para saciar nossa fome e sede.
Só em Jesus encontramos tudo o que precisamos para sobreviver. Ele é o pão que precisamos. Devemos ouvir a voz de Deus todos os dias, pois somente assim podemos ser supridos em todas as nossas necessidades. Que diariamente você possa se alimentar da palavra viva e eficaz que somente Deus tem para você. Que Deus abençoe. Lá em João 8:12, de novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Em tempos de redes sociais em que seguimos muita gente famosa na internet, ouvimos seus conselhos, dicas, métodos e até queremos viver seus estilos de vida, não é mesmo? Buscamos respostas para as mais diferentes questões que temos na vida e não encontramos. Há 2 milênios, Jesus já tinha dado um spoiler para a gente viver uma vida plena. Basta segui-lo. Simples assim. Porém, no mundo em que a gente vive, é um desafio e tanto. Eu não sei por qual treva você tem passado. Talvez você se veja muitas vezes num beco sem saída. No seu íntimo, só você sabe dos seus medos e angústias. Talvez nem mesmo sua família saiba o que dói aí no seu coração. Talvez você sinta um vazio imenso, querendo uma resposta. Hoje, quero te lembrar que a resposta está aqui, na palavra. Jesus é a única luz que vai iluminar essa escuridão que você pode estar vivendo. Chegou a hora de seguir quem realmente merece nossos likes, pois ele prometeu: quem me segue nunca andará na escuridão. Talvez, para seguir Cristo, você precise deixar de seguir alguém aqui nesse mundo que está te impedindo de ver o que realmente você precisa ver. Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Quero te fazer um convite hoje. Em seu momento de oração, abra seu coração para Jesus e permita que Ele ilumine o seu caminho. Talvez você não saiba nem como começar. Mostre a Ele a sua insegurança, suas incertezas, sua vulnerabilidade, sem medo de ser julgado. Seja um seguidor de Cristo. E eu te desejo um excelente dia. Versículo que está em João 15, de 4 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, de 4 a 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer tem uma conotação de ficar. Ficar, permanecer em Cristo, tem o sentido de não sair dele. Mas como é possível isso? Como permanecer em uma pessoa que não vemos? Se você quer ver Jesus, o Verbo encarnado, abra as Escrituras. Jesus Cristo está presente de Gênesis a Apocalipse. Quando a palavra de Deus é lida, Jesus pode ser visto. Permaneça em Cristo, leia a palavra, escute a palavra e Cristo habitará em você. E você permanecerá nele. Esse é o ciclo contínuo da vida cristã. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Jesus é a videira genuína. Ele nutre os ramos com a vida do Espírito. Jesus frutifica em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como está lá em Gálatas 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque não há vida fora da videira verdadeira. Fora da videira nós somos ossos secos. Cristão, permaneça em Cristo e Cristo permanecerá em você, frutificando a vida do Espírito. Se você quer ver Jesus, o Verbo encarnado, abra as Escrituras. Jesus Cristo está presente de Gênesis a Apocalipse. Quando a palavra de Deus é lida, Jesus pode ser visto. Permaneça em Cristo, leia a palavra, escute a palavra e Cristo habitará em você. Se você quer ver Jesus, o Verbo encarnado, abra as Escrituras.